Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro do Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E nesta ocasião nós temos a alegria de receber com a gente o professor Tiago de Souza Bittencourt Rodrigues. O professor Tiago é doutor em Literaturas Clássicas e Medievais pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. É também mestre em Estudos Clássicos, também pela Federal de Minas Gerais, e formado em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto. Nós temos a alegria de recebê-lo aqui hoje, porque nós vamos conversar um pouco com ele sobre o tema que ele vem estudando já há algum tempo, que é a chamada literatura sapiencial, poesia sapiencial na antiguidade. Então, obrigado, Tiago, por você ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço a você, Marcos, ao Bruno pelo convite e agradeço aí a todo mundo por participar. Espero que a prosa seja proveitosa para todo mundo e estou aí na disposição para esse diálogo que acho que é fundamental nesse momento, né? É fundamental a gente conseguir continuar pensando a educação, a poesia, maneiras de humanizar um pouco mais esse agreste social e político no qual a gente está vivendo esses momentos, né? Essa é a nossa intenção mesmo, né? A ideia de dialogar, de conversarmos, de trocar ideias, algo que parece que cada vez mais faz falta nos tempos que nós vivemos. Então, aqui junto de nós está o pessoal do Grupo de Estudos Clássicos e que, conforme forem fazendo as suas colocações, seus comentários, eles vão se apresentando aí, né? Eu queria começar, Tiago, pensando um pouco sobre o próprio estatuto, né? Eu falei literatura, poesia sapiencial, mas é poesia sapiencial e didática, né? Elas acabam se intercruzando aí, mas a ideia de os nossos ouvidos contemporâneos ou pós-contemporâneos pensar em poesia didática soa curioso, para dizer o mínimo, não é? Poesia sapiencial talvez soe menos estranho, ainda quando se tem alguma ideia do que isso possa querer dizer. Então eu ia começar perguntando para você o que é isso, a poesia sapiencial e didática na antiguidade? Bom, quando eu penso essas duas expressões, eu estou me referindo, na verdade, a dois conjuntos de tradições literárias bastante difundidas na antiguidade. Eu tenho que concordar contigo que nos dias de hoje, pensar um gênero de poesia dessa natureza seria no mínimo estranho, né? Eu acho que qualquer um de nós, com toda a subjetividade da modernidade, né? Eu acho que pensar uma poesia que fale sobre tipos de alface para se plantar na horta, não seja lá um assunto muito chamativo, né? Ou um poema sobre de quantas partes se faz uma carroça e um arado para poder puxar a terra na época da semeadura, né? Esse tipo de poesia, certamente, hoje em dia, não faria nenhum tipo de sucesso, eu acho. Mas, na antiguidade, ele foi muito difundido, bastante difundido. Porém, quando eu falo de poesia didática e literatura sapiencial, eu estou tentando me localizar entre duas tradições. Uma tradição que é a da poesia sapiencial, que eu entendo ser
as literaturas do Oriente Médio, né, do Oriente Próximo. Eu estou me referindo a um conjunto de textos egípcio, um conjunto de textos acádico e um conjunto de textos sumérios e babilônicos que foram transmitidos, né, para nós e que são, de algum modo, eu não sei se são modelos, acho que a gente não pode afirmar que são modelos para a poesia grega, mas, no mínimo, existem coincidências muito fortes, elementos comuns, muitas semelhanças entre esse conjunto de poesias asiática, vamos dizer assim, e o que vai ser os poemas de Hesíodo no período arcaico grego. Então, num primeiro momento, eu vou tentar mostrar, né, como que Hesíodo está se relacionando com essa tradição sapiencial do Oriente, especificamente aos textos egípcios, acádicos e sumérios, e, por outro lado, eu estou me referindo à poesia didática para fazer referência a um gênero literário muito comum no período alexandrino e romano, mais romano, especificamente um gênero muito, muito difundido entre o século I a.C. e o século I depois de Cristo, e de algum modo difundido até mais ou menos o século V depois de Cristo, e depois disso esse gênero meio que perde a importância. A literatura medieval, por exemplo, não vai ter muitos elementos desse tipo de poesia. Enfim, o meu objetivo, de algum modo, é localizar, então, a obra de Hesíodo, os trabalhos e dias, como algo que está entre a poesia sapiencial oriental e, de algum modo, precursora de uma poesia didática helenístico-românica. Ok. Então, mais ou menos isso. Essa relação de Hesíodo, da poesia de Hesíodo, dos poemas de Hesíodo, com um background, ou com os modelos, se a gente quiser usar esse termo, ou com a simples existência de uma poesia sapiencial didática no Oriente, do Oriente, né? Essa conexão, será que a gente pode falar em modelos, ou de algum modo, a poesia de tipo sapiencial ou didática, tendo em vista o caráter oral da cultura, quando a cultura, de algum modo, surge, né? Ela vai surgir sempre no primeiro instante como uma cultura oral. Será que ela estaria, para lembrar de uma expressão que o professor Henrique Muracho usava muito, será que ela está na potencialidade da língua, por assim dizer? Será que as culturas, via de regra, desenvolvem no seu caráter, por conta do seu caráter oral, elas vão desenvolver sempre uma poesia didática e sapiencial, ou no caso, por exemplo, de Hesíodo, isso representa a recepção de uma tradição anterior a ele, ou ainda que não tão anterior, mas modelar para ele. Não sei se eu fui claro na minha pergunta, mas sem os antigos, sem os babilônicos, sem os acádios, sem eles, haveria a poesia, poderia haver a poesia sapiencial grega, ou ela não prescinde desses modelos para se constituir? Bom, eu acho que a pergunta é boa e acho que não tem resposta para ela não, mas vamos ver o que eu consigo pensar, né, a partir daí. Eu acho que é difícil a gente demonstrar, difícil não, para não dizer quase impossível, demonstrar essa relação modelar entre essas tradições, porque tudo que a gente pode ter para isso são suposições. A gente, se a gente tivesse mesmo que afirmar, bom, beleza, os gregos aprenderam com os asiáticos, mas isso veio da onde? Né? Veio via Hitita,
isso foi passado para os jônicos, e quando os jônicos migraram de volta para o continente, eles trouxeram consigo essas histórias, ou essas histórias foram compartilhadas durante muito tempo na ilha de Chipre, onde haviam comunidades micênicas e comunidades fenícias, e compartilharam de algum modo, e essas histórias foram compartilhadas com Creta e depois para o continente. É muito difícil a gente conseguir, obviamente, afirmar qualquer hipótese nesse sentido, né? Então, eu diria, não dá para afirmar, não, que esses modelos possam ter sido transmitidos. Só que quando a gente lê os textos, a gente se assusta com as semelhanças. A gente fala, puxa, o Hesíodo canta o poema para o irmão dele, Pérsis. Aí você pega a tradição sapiencial egípcia e é basicamente uma lista de instrução de fulano de tal a seu filho, não sei o quê. Instrução do príncipe tal e tal para o seu discípulo fulano de tal. Quer dizer, as estruturas, alguns elementos estruturais do que a gente talvez depois possa tentar conceituar como poesia didática, eles já estão disseminados nessas tradições. Então é difícil também a gente não tentar fazer uma comparação, não tentar estabelecer algum tipo de contato. Agora, seguindo a questão, né, se a gente suprime influências asiáticas na poesia hesiódica, especificamente, né? Sobreviveria a poesia didática? Eu diria sim, sobreviveria. Hesíodo, durante muito tempo, foi considerado o grande fundador desse gênero literário e, a partir de si, influenciou uma gama infinita de poetas da tradição grega, mas também da tradição helenística, da tradição romana, e essas influências são perceptíveis nos textos. Então eu diria, é possível sim pensar uma tradição de poesia didática, mesmo se eu desconsidero esse background das culturas do Levante, né? Excelente. Não, ótimo. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta de caráter assim, bem introdutório, pedindo para o Tiago apresentar de maneira breve, se possível, as fontes dessa poesia sapiencial do Oriente. Quando a gente se interessa por isso, o que a gente vai ler? O que a gente vai... Bom, em sumério, existem 2 textos. Olha, obviamente, as tradições sumérias, acádicas e egípcias, elas são mais fragmentárias que a tradição grega. Então, raramente a gente tem textos completos. Mas, em sumério, pode-se ler as instruções de Surupak, que a gente tem aproximadamente umas 285 linhas desse poema. A gente tem as instruções de Ninurta, algo em torno de 107 linhas desse texto. O pai e o filho equivocado, que é a história, né, de um escriba que está ensinando para o filho sobre a profissão de ser copista de cuneiforme, né, uma profissão altamente especializada e importante nesse momento. Na tradição acádica, existem as instruções de Subiávulum, os conselhos para o príncipe. A tradição egípcia, então, é enorme. Se eu for falar todos os textos, eu acho que a gente vai tomar um tempo enorme. Eu mandei para vocês uma lista com a literatura sapiencial do Oriente Próximo. São pequenas referências textuais, mas só para a gente fazer referência pelo menos a um texto egípcio, é um texto de aproximadamente do século 25 a.C.,
né? 2.500 anos antes de Cristo, a gente tem aproximadamente 647 versos das instruções de Ptah-hotep, né, um vizir egípcio que está ensinando para o filho sobre a profissão, sobre como manter a língua dentro da boca e não falar besteira em reuniões, a como escolher uma parceira para se casar, enfim, conselhos e admoestações para a vida que ele vai precisar para viver dentro do palácio como possível vizir, né? Dos textos em sumério, eu recomendo a tradução e o texto do Lambert, que se chama Poesia Sapiencial Babilônica, onde vocês vão encontrar as traduções para inglês dos textos em cuneiforme. É uma edição bilíngue, inclusive, está o texto em cuneiforme do lado, transliterado e depois traduzido. Uma espécie de edição crítica das plaquetas, né? Uma vez que esses textos nos foram transmitidos através de placas de barro cunhadas, né? Enfim, Bruno, tem textos em egípcio, muitos, textos em aramaico, textos em hebreu, como o Eclesiastes, a Sabedoria de Salomão, o próprio livro de Provérbios pode ser considerado, de algum modo, literatura sapiencial, e os gregos, no caso, o Hesíodo, né? Então, assim, essas seriam as fontes asiáticas dessa literatura sapiencial. É possível encontrar uma boa tradução, pessoal, dos textos egípcios num livro do Emanuel Araújo, da UNB, chamado Escrito para a Eternidade, a Literatura no Egito Faraônico. É uma tradução bacana, está em português. Existe uma tradução em inglês mais completa, com mais textos, a Miriam Lichstein, né? Antiga Literatura Egípcia, em 3 volumes. Considerando, inclusive, o que você falou inicialmente acerca da literatura egípcia, de você ter uma lista muito grande de textos que consistem em uma série de conselhos, a gente pode dizer que a poesia didática ou sapiencial coincide com um tipo de discurso que é essencialmente exortativo nesse momento? Que eu quero saber o seguinte: a gente tem também reflexões acerca do conteúdo desses poemas à época da sua veiculação? Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Bruno. Eu estou pensando aqui o seguinte, né? No cenário da Grécia, a gente sabe que existem disputas entre os poetas. Né? Essa disputa acontece em torno do conteúdo exortativo da poesia? Bom, eu não encontro assim muita... Bom, os poemas são exortativos, obviamente, né? Eles estão tentando transmitir lições sobre o que fazer ou não fazer em determinadas circunstâncias. E uma das características principais, eu acho, desse tipo de poesia, além daquela voz professoral que se autonomeia para poder ensinar um discípulo, para poder ensinar alguém que, em via de regra, está nomeado no poema, né? As instruções, elas partem de alguém e têm um endereçamento muito claro, eles são escritos ou são compostos para outra pessoa, e o que se quer é exortar essa pessoa a conhecer algum procedimento prático sobre alguma coisa. No caso do poema de Hesíodo, agricultura, mas a gente tem poemas sobre astronomia, como é o caso do Manilho, na Astronômica, como é o caso do Fainômena, do Aratus, né? Existem, e uma característica clara desses poemas é que os poetas, eles se reconhecem enquanto tal, eles se reconhecem enquanto poetas, enquanto inspirados, via de regra, pelas musas, né? Ou seja, existe aí uma referência clara a essa dimensão fictícia, ficcional, e que leva aí a uma exortação da poesia mesmo, né? É uma instrução, mas ao mesmo tempo é um poema.
tem-se a pretensão de instruir, mas obviamente não é um texto técnico, é poesia, é ficcional. O poeta se nomeia, ele se reconhece enquanto tal e reconhece que sua obra é ficção também. Eu faço essa pergunta que também eu concordo que talvez não tenha sido muito bem formulada, porque eu estou pensando, na verdade, como essa tradição vai, de algum modo, marcar muito o discurso e o debate filosófico. Particularmente, estou pensando aqui em Sócrates e os sofistas, e Górgias em particular, se apresentando, inclusive, com as vestes que o remetem a um herdeiro de Homero. Estou pensando também em Heráclito e Xenófanes condenando a poesia de Homero e de Hesíodo. Sim. Olha, Bruno, como é que eu posso pensar isso, né? Eu acho que a relação estrita entre esse tipo de poesia, ela está no fundo, porque assim, a instrução, via de regra, ou ela se dá sobre algo que é muito prático, como o que eu acabei de mencionar, agricultura, astronomia, pescaria, caça, domesticação de animais como cavalo, cachorro, existem muitos poemas nesse sentido, poemas sobre maquiagens para as faces femininas, existe um poema didático de Ovídio sobre isso, né, sobre maquiagem. Mas aí a instrução ela está ligada a uma questão técnica, mas ela pode estar ligada a uma questão que é cognitiva, por exemplo, o De Rerum Natura do Lucrécio, que é, como você sabe, um epicurista romano, né? É alguém que vai estudar a ética e a física de Epicuro, e como tal, eu acho que a relação que se dá com a filosofia, ela está apontando para as questões, no fundo, que são de ordem ética, porque, no fundo, isso tudo está relacionado ao comportamento do indivíduo, né? Então, eu acho que essa poesia, ela visa instruir o comportamento, a ação, e visa instruir sobre a natureza das coisas. Eu acho que ela tem essas duas orientações, e eu acho que a filosofia nascente está, sim, associada a essas duas questões, né? Os primeiros pré-socráticos plenamente preocupados com compreensão, com compreender a physis, e os socráticos, de algum modo, preocupados com os valores humanos, né? Platão, Aristóteles, enfim. Não que eles não se preocupem com cosmologia, porque eu acho que eles se preocupam sim, mas a vertente mais forte, pelo menos de Platão, para mim, é política. A preocupação ali, a discussão da paideia em Platão, ela fecha em torno da questão política. Platão está querendo educar porque, no fundo, ele quer intervir na política. Será que o que nós temos aí não teria a ver com a questão, digamos, da forma ou do suporte? Numa sociedade ainda ágrafa, em grande parte, a poesia aparece como o mecanismo, o suporte, a maneira como tais ensinamentos, sejam eles de caráter mais ou menos técnico, sejam eles de caráter ético-político, são apresentados. Sim. No momento em que a escrita passa a competir com a palavra viva, a palavra ritmada, né? Como suporte, você tem uma disputa que se dá em duas frentes. Aí eu lembrando do que o Bruno disse acerca dos sofistas. O sofista escreve, via de regra, o sofista escreve em prosa, uma prosa poética, uma prosa artística, e disputa com os poetas. Então, de algum modo, ele disputa tanto o conteúdo com os poetas, quanto a prerrogativa ou a qualidade da forma. Ou seja, haveria aqui duas disputas, tanto o poeta que diz como se deve, se a gente pensar, por exemplo, o Bruno falou do Xenófanes.
nós pensarmos em Xenófanes fazendo a crítica a Homero, ele a faz na forma poética, então ele se põe em disputa com esse autor antes dele, esse autor anterior a ele, e os sofistas e mesmo os filósofos que vão escrever pensando em Platão, nos platônicos, nos pequenos socráticos e tal, que vão escrever na forma do diálogo, depois na forma do tratado, esses também se colocam em competição com esses poetas que já criticaram Homero, tanto no aspecto do suporte, ou seja, não mais escrevendo na forma da poesia, mas usando a escrita e lavrando os seus pensamentos, as suas concepções na forma da prosa, quanto na forma do seu conteúdo, ainda que as exortações morais continuem muito próximas, as premissas, talvez, os pontos de partida são diferentes. Será que por aí a gente não pode entender também o caso? Eu acho que pode, sim, eu acho que pode, e acho que é o que Platão faz, por exemplo, né? Na República, o que Platão me parece fazer é levantar, sobretudo nos livros 2, 3 e 10 da República, Platão vai fazer uma avaliação da educação grega, né, avaliando a musique e a gimnastique, mostrando como que elas são, de algum modo, ainda insuficientes, porque Platão, no fundo, quer mostrar que a filosofia é a disciplina que faltava para ordenar a educação de uma maneira mais apropriada ao contexto da polis e ao contexto da cidade, né, da coisa pública. Então eu diria assim, Platão quer ficar com o lugar de Homero, né? Eu sempre, quando leio Platão, eu fico pensando, nossa, ele está com uma invejazinha de Homero. Ele reconhece que Homero é o grande educador da Grécia, né? Xenófanes fala isso lá no fragmento, mas Platão fala isso o tempo todo, que Homero e Hesíodo são os grandes professores da Grécia, e que é hora de trocar, porque no fundo a poesia ela tem um apelo sobre a alma, né? A psicagogia que a poesia pode submeter a alma, ela pode conduzir a alma de uma maneira tão sedutora, tão profunda e tão perigosa, que é preciso que a poesia seja submetida à filosofia, né? É a súmula do livro 2, 3 e 10 da República de Platão. É a base dele a crítica da mímese, né? Como representação. Mas a poesia didática enquanto tal, ela, de algum modo, ela é caracterizada pelo hexâmetro datílico. Uhum. A grande, imensa maioria dos poetas didáticos escreve em hexâmetro datílico. E o que é o hexâmetro datílico? Bom, o hexâmetro é o metro, né, é a métrica com a qual Homero e Hesíodo, por exemplo, compõem os seus poemas. Como vocês talvez saibam, não sei como é que está o estudo do grego de vocês, mas o grego é uma língua de casos, ele é uma língua tonal, né? Não é uma língua tônica como a nossa, que os acentos estão sobre as vogais temáticas, as vogais fortes, né? O grego, ele lida com a ideia de vogais que, mais do que agudas ou graves, elas são longas ou breves. Então tem a ver com quantidade. Então, o hexâmetro datílico seria uma fórmula métrica de verso, né, onde eu teria sempre uma vogal longa e duas breves. Isso é um pé dáctilo. Eu repetiria esse pé 6 vezes, por isso hexametro é uma medida de 6 pés dáctilos. Ou seja, uma longa, duas breves, uma longa, duas breves, uma longa, duas breves, cesura. Uma longa, duas breves, uma longa, duas breves, uma longa, duas breves, termina o verso. Esse seria o metro épico. Homero escreve dessa maneira, nesse metro. Hesíodo utiliza o metro, o verso, o hexâmetro. Nicandro, Aratus, Empédocles, Parmênides, Arquestrato de Gela, enfim, a lista é enorme. Nicandro de Cólofon, mesmo entre os latinos, a gente nota o hexâmetro, porque Ênio,
que é talvez o pai da poesia latina, ele vai substituir o antigo metro que os latinos usavam pelo hexâmetro grego. Ele é tradutor de Homero para os latinos, né? E, entre outras coisas, ele também compôs uma Redifagética, né? Que é um poema didático sobre mariscos, peixes. É um poema sobre comida, como preparar pratos típicos das cidades litorâneas do Mediterrâneo. Olha só, um poema didático sobre modos de comida e receitas de comer, né? Esse poema, na verdade, não chegou para nós, viu? A gente perdeu esse poema. A gente tem referências e fragmentos desse poema de Êmile. É uma pena enorme. Mas, via de regra, pessoal, todos os poetas didáticos, pelo menos da tradição grega, helenística e romana, eles escreveram em hexâmetro, com exceção de Ovídio, que prefere o trímetro jâmblico, que é uma espécie de hexâmetro com o pé quebrado, né? Ao invés de ter longa, breve, breve, ele vai ter longa e breve. Um dos espondeus, um dos pés vai ser cortado para ele ficar menor, mais rápido de ser falado. Ovídio usa o trímetro jâmblico, mas tirando Ovídio, na arte de amar com esse trímetro, tudo é hexâmetro. Inclusive, essa é uma das características para a gente poder diferenciar um poema didático de algo que não seja didático. Obviamente, alguém pode dizer assim, nossa, mas então Homero é um poema didático, porque a Odisseia e a Ilíada são compostos em hexâmetro. Mas, na verdade, talvez a gente não possa enquadrar Homero, e talvez nenhum outro poema de Hesíodo, a Teogonia, a gente possa considerar como poesia didática, porque faltaria nesses poemas, né, no caso de Homero, a Ilíada, a Odisseia, no caso do Hesíodo, a Teogonia, faltaria a esses poemas uma intenção didática explícita, porque poesia didática precisa dizer, olha, eu quero ensinar tal coisa para tal pessoa. Então, essa é uma marca da poesia didática também. Falta essa marca, falta, por exemplo, o poeta se reconhecer enquanto poeta e reconhecer o que ele está fazendo enquanto poesia, né? Esses poemas não têm isso, apesar de que na Teogonia, lá no verso 22, Hesíodo, né, apareça falando em primeira pessoa, então ele se autonomeia. É o primeiro poema com autoria da história da literatura no Ocidente, é a Teogonia, né? Hesíodo diz lá que enquanto ele pastoreava ovelhas no pé do Hélicon divino, as musas ensinaram a ele, Hesíodo, um belo canto, né? Uma bela palavra, um mito, enfim, e aí começam a cantar a Teogonia. Embora tenha essa característica, falta, né, essa consciência didática, falta essa intenção didática, falta uma voz professoral se autonomeando. Homero, em nenhum lugar dos poemas, diz, eu, Homero, vou contar essa história, né? Não é um poema autoral nesse sentido. Então, essas características, se vocês pegarem para ler Lucrécio, Virgílio, Ovídio, Manilho, Columela, mesmo Nicandro, da tradição grega, Arato, vocês vão encontrar referências por exemplo, o poeta dizendo, olha, essa poesia que eu vou fazer aqui, ela está associada à poesia do Hesíodo lá na Grécia. Né? A gente vai ver, por exemplo, Virgílio nas Geórgicas, no livro 2, verso 176, ele falando que o poema que ele está construindo ali, as Geórgicas, é um Carmen Ascreum, quer dizer, é um poema de Ascra. Ascra é a cidade do Hesíodo, né? Então ele faz menções ao poema. Calímaco, no epigrama 29, na primeira linha do epigrama 29, ele louva Arato de Solis por ter composto um poema seguindo o modelo de Hesíodo. Virgílio, como eu acabei de falar,
nas Geórgicas, assume que esse poema é um poema de Ascra, ele quer ser inspirado pelo Hesíodo. O Columela, no Deré Rústica, no livro 10, que fala sobre o culto das hortas, cultus hortorum, né? Coisa mais louca, né? Um poema sobre pé de alface. Columela reforça no verso 436 do livro 10 essa herança com a poesia hesiódica, com a poesia de Virgílio. Manilho, por exemplo, na Astronômica, eu mandei para vocês um trechinho do texto, o primeiro verso, o primeiro trecho, o primeiro parágrafo, a primeira ideia que é dada no Astronômica do Manilho, se vocês pegarem o primeiro verso da Teogonia, musas heliconíades, não sei o que, me ensinam o belo canto. Eu posso pegar aqui o verso certinho, estou falando de cabeça e obviamente eu falei ele errado, mas eu estou querendo marcar o belo canto das musas heliconíades. O primeiro verso de Manilho fala exatamente a mesma coisa. Então, quer dizer, existe uma referência clara entre os poetas, sobretudo depois de Hesíodo, obviamente, de que Hesíodo tenha sido o Euretés, o criador desse gênero, e por isso eles vão seguir o Hesíodo em termos de extensão. Né? O Hesíodo, o Trabalhos de Dias, é um poema de 828 versos. Se vocês pegarem os outros poemas didáticos, todos têm mais ou menos essa extensão. Todos estão falando em hexâmetro datílico. Então existe assim muita influência de Hesíodo nesse tipo de poesia, e isso é reconhecido, né? Sobretudo nos autores romanos. Isso é muito claro. Eles deixam claro que eles são herdeiros, eles estão associados à poesia hesiódica. Eu queria entender o contexto em que essa poesia pode ser observada na antiguidade, né? A gente sabe que, pensando aqui na Grécia clássica em particular, a gente não tem a instituição da escola, ou pelo menos da escola como um espaço público, né? Uma escola pública, não existe isso. Não. Embora você possa falar das escolas particulares, ou dos mestres, enfim, e de uma certa, eu não queria dizer padrão, mas de um certo referencial comum do que era a educação. Uhum. E, portanto, de Hesíodo ou do período clássico em diante, chegando aí no período alexandrino e romano, qual foi o percurso da poesia didática em termos do espaço em que ela aparece e o público para o qual ela é voltada, né? Ela é voltado. Bom, eu acho que a gente pode falar, né, fazendo assim uma espécie de arqueologia do gênero. Eu acho que a gente tem um período grego, que inicia-se com Hesíodo. É possível que a gente encontre elementos em Parmênides e em Empédocles, como já tinha mencionado. O texto mais importante, talvez, e que sirva para exemplificar para nós quem lê poesia didática, é o texto de Arato de Folo. Né? Arato é um poeta do período alexandrino, ele está vivendo aí entre o século IV e o século III a.C., ele compõe um poema chamado Phaenomena. Esse poema, eu ouso dizer que ele é a prova de que esse era um gênero muito difundido e muito conhecido, porque ele recebeu uma tradução para o latim entre o século II e o século I a.C. Cícero traduziu os Phaenomena de Aratus para o latim, a gente tem essa tradução. Alguns anos depois, um imperador romano chamado Germânico, que vive entre o século I a.C. e o I depois de Cristo, também traduziu os Phaenomena de Arato. Varrão de Atax, que é também um poeta latino da passagem do século I antes para o I depois, também traduziu os Phaenomena de Aratus. E depois Avienus,
um poeta latino do século IV depois de Cristo, também traduziu. E a gente tem todas essas traduções, entende? Os textos chegaram. E, bom, por que eu acho isso interessante? Porque isso me mostra que, bom, se um livro teve 4 traduções, assim, imagine a dificuldade que era transmitir um texto na antiguidade. E esse texto recebeu 4 traduções diferentes num espaço de 3, 4 séculos, é um sinal de que ele era lido na época em que foi escrito e continuou sendo lido séculos depois. Então eu diria, é uma tradição que vai da tradição grega depois para a tradição helenística com Aratos e Nicandro. Nicandro também é muito legal, viu, gente? Nicandro de Cólofon é um poeta helenístico que vive entre o século 3 e 2 a.C. Chegou para nós 2 poemas de Nicandro. A Teríaca, que é um poema de 959 versos sobre animais venenosos, cobras, insetos, aranhas, escorpiões, enfim, animais venenosos, e a Lexifármaca, que é um poema de mais ou menos 630 versos sobre plantas venenosas e antídotos para venenos. E aí eu diria, sai do contexto alexandrino e entra no contexto latino. Ênio, como eu disse, o pai da literatura latina, escreveu uma Redifagética, que é sobre gastronomia. Lucrécio escreve o De Rerum Natura, que é sobre, basicamente, a física epicurista. Virgílio escreve os 4 livros das Geórgicas, o primeiro livro sobre o cultivo dos cereais, o segundo livro sobre o cultivo de árvores, o terceiro livro sobre a criação de rebanhos e o 4º livro sobre a produção de mel e a criação de abelhas. Horácio escreve uma arte poética. Ovídio, que é poeta importante romano também, tem uma arte de amar. Ele tem remédios de amor, receitas de filtros amorosos, como trazer a pessoa amada. Maquiagens para o rosto feminino e uma Aliêutica, que é um livro sobre pesca, como pescar, que isca usar, que época do ano pescar, enfim. Manilio, ainda romano, também escreve um texto sobre astronomia. Columela, De Re Rustica. Opiano, que é um poeta já do século III depois de Cristo, vai escrever uma Cinegética, que ou seja, é um livro sobre como caçar com cães, como adestrar os seus cães para caçar. Ele também escreve uma Aliêutica, que é outro livro sobre pescaria. O que a gente mais encontra é isso, gente. Manuais sobre como plantar, como colher, como criar animais, que plantas que você pode comer, o que é venenoso, o que não é, como usar animais na caça, como pescar. Esses são, de algum modo, em linha geral, o Bruno, uma espécie de arqueologia, um fio condutor de uma tradição genética enorme. Ficou faltando alguma coisa na sua pergunta, mas eu já esqueci o começo. Na verdade, estou imaginando aqui, Tiago, não só essa tradição propriamente literária dos autores, mas eu estou pensando aqui o seguinte. Logo no início da nossa conversa, o Marcos destacou o quanto é estranho para as nossas mentes hoje, pensar uma poesia didática. E eu acho que talvez isso seja parcialmente culpa de um certo imaginário da poesia como uma arte, não que não tenha sido de fato ao longo da história, se a gente pensar na necessidade primeiro de ser alfabetizado e não. Eu fico pensando que existe talvez um espaço em que a gente possa pensar assim numa poesia didática hoje, que é sobretudo a educação infantil. As crianças, para que adquiram o idioma, para que aprendam comportamentos, alguns valores, e aí a gente pode inclusive olhar para elas e fazer a crítica delas.
Eu estou pensando o seguinte: a poesia didática, no mundo antigo, ela tem essa... Ela está voltada, sobretudo, para as crianças, de escolar de fato, ou ela é maior do que isso, e ela funciona, aqui no termo que o Havelock usa para falar do Homero, né, ela teria essa função enciclopédica. Uma espécie de enciclopédia tribal, né, que nem o Havelock fala. Olha, Bruno, bom, vou tentar fazer um giro para levantar alguns elementos para responder isso. Eu acho que a grande questão para nós modernos é que quando a gente pega a poética do Aristóteles, por exemplo, Aristóteles não fala de poesia didática em lugar nenhum. Né? Como a gente sabe, ele fala da épica e da tragédia, basicamente. Se a gente pega a arte oratória do Quintiliano, que é um professor escolar romano, né, cujo material foi usado, né, como base do Trivium e do Quadrivium durante muito tempo, ele também não fala de poesia didática, inclusive ele não separa Hesíodo da poesia épica. Né? Ele não faz ele não tem esse cuidado de separar a épica heróica de uma épica didática. Ele fala épica e coloca Arato, Hesíodo, Homero, todo mundo que escreve em hexâmetro, ele coloca no mesmo balaio e diz, é poesia épica. A gente só vai ter, Bruno, referências mais precisas sobre o gênero didático enquanto um gênero reconhecido no horizonte de expectativa dos leitores, vamos dizer assim, da antiguidade, no século IV depois de Cristo, através de um livro chamado Gramática, de Diomedes de Apameia. Diomedes vai dizer que existe, né, um gênero que é narrativo, épico, dramático, de um lado, e vai dizer, olha, existe um outro tipo de gênero que é não mimético. Os gêneros não miméticos, eles comportam os textos sobre os anjos, estou falando do século IV depois de Cristo já, né? Então, assim, já tem uma força, o cristianismo já é forte nesse momento. Os padres apologéticos já fizeram o seu serviço, né? Existem os textos sobre os anjos, existem os textos que ele chama de historiae, história, né? Mas acho que é história propriamente dita, e existem os didáscali. E esses didáscali, eles se subdividem em dois ramos. Um que é o da instrução, que é o caso de Hesíodo, Ovídio, Virgílio, ou o gênero científico, aonde entraria talvez Lucrécio, o De Rerum Natura do Lucrécio. Então, e depois, mais tarde ainda, no século X depois de Cristo, foi encontrado, né, um pergaminho que ficou conhecido como Tractatus Coislinianus, que é supostamente, segundo Richard Yankel, a segunda parte da poética do Aristóteles, a parte onde fala de comédia. E esse fragmento desse Tractatus Coislinianus, ele também faz menção ao gênero didático, especificamente enquanto gênero. Então, assim, eu diria, a poesia didática, será que é possível dizer que ela começa com Hesíodo nos Trabalhos dos Dias, ela vai ganhando força no período romano, e na passagem do que seria, né, o antes de Cristo para o depois de Cristo, esse gênero já se conforma enquanto tal, ou seja, na passagem do século I antes de Cristo para o século I depois de Cristo, isso já é um gênero consolidado, ele já tem um horizonte de expectativa, já existe um público para esses poemas, e esse público já reconhece esse tipo de poesia como poesia didática.
Bom, eu vou adiantar um pouco o que seria o meu final, né, da prosa, mas eu acho que é importante, porque vai reforçar o que a gente está falando agora. Se alguém me falasse assim, bom, Thiago, por que você vai ler poesia didática nos dias de hoje? Eu vou pensar primeiro em Ítalo Calvino, no Porquê Ler os Clássicos. Eu vou ler o poema didático, que é melhor do que não ler. Né? Por que você vai ler os clássicos? Porque é melhor do que não ler, simplesmente. Agora, mais do que isso, eu acho que existe uma questão que pode ser interessante de pesquisar, que é sobre, justamente, aí tem a ver com a sua questão, com a questão do Marcos, sobre os hábitos de leitura da antiguidade. Porque a maneira como esses poemas se difundem, isso indica, para mim, de algum modo, que tinha muita gente lendo. Né? Muitas traduções do texto, muitas referências. Quer dizer, por mais que Aristóteles, por mais que Quintiliano não mencionem em momento nenhum a poesia didática, a gente tem o testemunho da gramática de Diomedes e o testemunho do Tractatus Coeslinianus, mostrando que mais lá na frente isso vai se inverter e o gênero, de algum modo, vai ser reconhecido enquanto autônomo, de algum modo, né, em relação à épica, e enfim. Por que continuar lendo, né? Por que ler poesia didática? Ora, para a gente conseguir aprender sobre o que esse povo chamava de leitura. Eu acho que é para isso que serve ler esse tipo de poesia. E, obviamente, pelo prazer enorme. Eu não sei vocês. Eu realmente me divirto num grau, assim, absurdo quando eu leio esse tipo de poesia. Alguém fala assim, nossa, mas isso aí não tem nada a ver, né? Tem Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, tem um subjetivismo incrível na modernidade, e é incrível mesmo, eu adoro Baudelaire, mas me encanta essa questão de tornar a poesia veículo de conhecimento, né? Porque essa ideia moderna de que a poesia é apenas uma apreciação estética faz perder, para mim, pelo menos, o que é o principal da poesia, que é a dimensão de fruto do trabalho das musas enquanto palavras ritmadas, como vocês sabem, a tradução de musa é isso, né? O substantivo comum é palavra ritmada, que são filhas de mnemocínia, da memória, né? As palavras ritmadas, a música que, no fundo, preserva a memória, a poesia preserva o conhecimento dentro desse contexto ágrafo, desse contexto não escrito, e essa dimensão da poesia é o que, pelo menos a mim, me chama atenção na poesia antiga, coisa que nós, modernos, perdemos um pouco, né? Talvez a gente não consiga entender mais isso como poesia. É por isso que a gente não lê, não tem subjetividade nenhuma, não tem não tem, né, um eu que sofre, que nem nos poetas românticos do 19, não existe um eu que está lá no final das contas. É uma poesia narrativa de coisas genéricas. O que vale é justamente a pluralidade de temas, né? Uma composição episódica, em hexâmetro, muito variada, sobre coisas muito diversas. É um pouco isso que caracteriza esse tipo de poesia. Eu penso, isso que você falou agora, né, porque ler e a caracterização da poesia didática antiga desse modo, eu penso que é fundamental também, porque a leitura dessa poesia nos dá a chance de um deslocamento, de um afastamento, de colocar em proporção o que nós estamos habituados muito naturalmente a chamar de poesia, ou fazer poético, não é? Isso que você falou. O que é poesia? Poesia é, de algum modo, a expressão de um eu. O que, acho que foi Oscar Wilde quem disse que com bons sentimentos se faz má poesia, né? Má poesia, exatamente. Exatamente. A ideia de que a poesia é um artefato, né? Acho que o Bruno tocou nesse aspecto. O poema, melhor dizendo, é um artefato, e a poesia, o fazer poético, é um métier, é uma técnica, um certo saber fazer. Então, essa poesia na qual o eu não opera, e mais interessante ainda, é que, de algum modo,
expressamente se filia a antecessores. No caso, você falou muito de Hesíodo, né, da conexão desses autores a Hesíodo e o reconhecimento de Hesíodo como inaugurador dessa tradição, que é algo que vai contra a ideia muito romântica que nós temos de originalidade. Essa desterritorialização, eu acho que funciona muito bem também para abrir espaço na nossa mente, para pensar outras coisas. No caso, pensar outras coisas acerca do que é poesia. Mas vale a leitura dos antigos, a leitura dos ditos clássicos, vale sempre nesse sentido também, porque ele nos abre a possibilidade de pensar de forma diversa, né? Muito legal, Thiago. Mas nessa questão de poesia sapiencial, acho que você mencionou no começo que essa tradição se perde um pouco na Idade Média, e não sei se eu escutei errado, mas aí eu fiquei pensando se isso acontece pela questão das invasões germânicas, que não tem uma tradição de poesia mesmo, ou eu desconheço, né? Mas as invasões germânicas parecem não continuar aquilo que os romanos estavam continuando dos gregos, ou se pelo fato de haver os Salmos, os outros livros, Eclesiastes, enfim, esses livros também que trazem essa temática didática, né, mas numa cosmovisão cristã, se pelo fato desses textos, Salmos e outros, acabam substituindo essa poesia. A gente não precisa, aliás, não tem os Salmos, então não acaba que a gente já tem algo a pensar, então... não sei se você entendeu o que eu quis perguntar. Eu entendi sim, Jaime. Obviamente é uma pergunta que talvez extrapole um pouco o meu conhecimento, mas eu vou tentar encaminhar alguma coisa. Quando eu falo que essa poesia ela tem uma certa ruptura, é óbvio, isso está associado à fragmentação do Império Romano com as invasões germânicas, mas não só germânicas, como você sabe, né? Os árabes vão invadir o Império, além dos germânicos e dos árabes, depois os vikings, né, os normandos, né, do norte da Europa, e durante o que a gente chama de Baixa Idade Média, ou seja, até lá para o século X, né, que é mais ou menos até quando vai a Alta Idade Média, a literatura medieval ela é de fundo oral, basicamente. Ela tem um componente teatral mambembe muito forte, né? Bakhtin, por exemplo, quando vai estudar a origem do romance, ele vai buscar nas tradições medievais dos teatros da igreja, né? Dos teatros das procissões, os elementos para pensar a origem do romance. Ele vai mostrar que está nessa oralidade, essa junta. Bom, o que eu posso te falar, cara, é que depois que Carlos Magno se torna imperador e ele começa a conformar uma espécie de sacro império romano-germânico, né, é uma espécie de período de renascimento dentro do mundo carolíngio, né. Os poemas dos invasores, que estão cessando de invadir já nesse momento, no século X, e aí eu estou pensando nas tradições árabes, nos poemas nórdicos, né, como o Zeda, por exemplo, eles vão ser passados para a escrita. Isso vai ser feito por padres, obviamente, então vai pegar, né, uma cara cosmológica, como você falou aí, do mundo cristão, mas é quando a gente vai ter acesso a esses poemas. E, basicamente, os poemas nórdicos, eles falam de sagas, né, de sagas de heróis, como o Anel dos Nibelungos, enfim, a história de Siegfried. De qualquer modo, essa tradição sapiencial, ela vai ficar, de algum modo, conformada ao mundo eclesiástico, sim, né? Como quase toda literatura e filosofia, desde a queda de Roma até a queda de Bizâncio em 1453, né? Tudo, de algum modo, está submetido ao escrutínio da perspectiva cristã.
Jaime, é mais um encaminhamento. Assim, eu não sou profundo conhecedor de literatura medieval, não. Eu dou minhas passadas, mas, né, com muita calma. Sim, obrigado. O Carlos tem uma questão, você não quer fazer, Carlos, a questão? Posso? Por favor. Olá, muito boa noite, Tiago. Foi um prazer imenso conhecer esse tema, que na verdade é a primeira vez que eu escuto. É uma fala disso, que eu venho da física, da área do ensino de física. Legal, cara. Não, esses encontros para mim têm sido, assim, muito gratificantes, porque temas que eu nunca ouvi falar, eu tenho, aprimorado muito a visão. É inevitável, no meio da sua fala, não é pensar na minha tese, que na verdade eu estudo cultura e como que essa cultura, interfere no processo de ensino-aprendizagem. Uhum. E quando você fala de uma forma de poema, o poema é um meio de comunicação. E, além de ser um meio de comunicação, é um meio que transmite aspectos culturais de crenças, valores, opiniões. Uhum. E aí, vendo o drive também que hoje, o Bruno enviou pra gente, eu vi que tem uma infinidade de coisas ali, mas para um leigo como eu no assunto, qual seria um poema que você indicaria para uma leitura inicial para falar, olha, este poema traz algumas evidências sobre o ser-estar de um nível ontológico do professor. Como que esses poemas viam esse papel de um docente, estar docente? Tá. Bom, se eu for pensar num texto antigo, Carlos, eu pensaria no De Rerum Natura do Lucrécio. Primeiro porque você é físico, e o cara também era físico. Acho que vocês vão se entender melhor do que eu entendo ele, na verdade. Tem hora que eu tô lendo, eu falo, meu Deus, do que esse cara tá falando? Muito bom, muito bom. Né, mas eu te indicaria, eu não sei se isso está na minha referência, viu? Talvez não esteja, mas aí depois eu te mando se você quiser. Existe um texto de um italiano chamado Alessandro Perutelli. Existe um livro da Tessitura, editora Tessitura, O Espaço Literário da Roma Antiga. Um dos capítulos é escrito pelo Alessandro Perutelli, bom, é italiano, mas está traduzido para português, né? Mas o original deve ser mais bonito, obviamente. O texto como professor é o nome do capítulo dele. O texto como professor. Eu acho que nesse texto você vai encontrar muitos elementos para pensar essa questão de como que o texto era usado para ensinar a língua, para ensinar a cultura, para ensinar os hábitos, para ensinar, como você está mencionando aí, a tudo que diz respeito à paideia, né? Obviamente, esse é o termo grego. O termo latino, como você sabe, é cultura mesmo, né? Mas, olha, o sentido de paideia e cultura, para mim, eles são compartilhados. Porque paideia, o que está na raiz disso, vocês sabem, é a palavra criança, né? Pais. E o sentido primordial de criança é aquela que deve ser alimentada, né? Então, paideia é, no fundo, uma alimentação, né? É uma espécie de tratar, de cultivar, que é da onde vem o cultivo, a palavra cultura em latim, que tem o mesmo sentido, né? Se você quer que a coisa cresça, você tem que cultivar, senão não cresce, né? Entendi. Muitíssimo obrigado, Tiago. Eu acho assim, do ponto de vista teórico, o texto do Perutelli, e do ponto de vista literário antigo, eu sugiro que você comece pelo Lucrécio, pela afinidade com a sua formação. Eu acho que todo mundo tem que ler Exildo um dia na vida antes de morrer. Senão, vai reencarnar pelo menos mais 3 vezes. Que boa indicação, hein? Muito obrigado por você. Ô, Tiago, eu queria fazer uma pergunta. Seguinte, a relação da literatura sapiencial com a religião no mundo antigo, né? Principalmente na Grécia, mas se você tiver conhecimento, no mundo oriental também.
você falou, por exemplo, do Hesíodo, né? Que o Hesíodo fala sobre os deuses, né? Então o Hesíodo ele já tem uma herança prévia que vem do mito. E ele, mas de alguma maneira, assim, a literatura sapiencial, ela parece, não me corrija se eu esteja errado, introduzir um elemento novo na religião antiga, que é a questão da reflexão moral. Não sei se você tem essa percepção dessa forma, que assim, a religião antiga parece que não lida tanto com a questão da moralidade ou coisas assim, mas com a questão da observação dos costumes e do que é aquilo que é para ser feito, conforme a tradição. Então, a pergunta é, será que houve alguma espécie de influência da reflexão moral, dessa literatura sapiencial, dentro do culto tradicional grego ou das religiões antigas, seja lá no mundo oriental? Nossa, vamos tentar abraçar. Tem bastante coisa aí, Cassiano, mas a pergunta é boa porque eu acho que, eu diria, tem elementos sim que a gente pode pensar esse trem. Obviamente, as religiões antigas, elas estão associadas, como você falou, a se seguir um certo padrão ritual. O próprio mito, de algum modo, é parte do ritual, né? Se a gente também entende o mito apenas como um painel literário, a gente perde o estofo principal do mito, que é ser, no fundo, como é que eu vou dizer, parte do ritual, é a parte literária do ritual, enquanto o ritual é a parte prática do mito. É como se mito e ritual talvez não se descolassem com tanta facilidade. Agora, bom, para eu ficar só no contexto grego, que eu acho que eu vou ter mais condições de te levantar problemas nesse momento, como você sabe, a Grécia, no final do período arcaico, passando já para o período clássico, vai haver um movimento chamado de pan-helenismo, que está fundamentado na difusão dos Jogos Olímpicos, que são, no fundo, práticas ritualísticas funerárias, né? Quando é que se realiza um jogo olímpico? Por ocasião da morte de algum governante, né? Aí se realiza o funeral, os sacrifícios em homenagem ao morto, e no final do sacrifício se começam os Jogos Olímpicos. Bom, os Jogos Olímpicos são um elemento desse movimento pan-helenístico. O outro movimento é a formação do panteão dos deuses na Grécia, porque um panteão com 12 deuses, tal como a gente entende já no período clássico, né? Zeus, Hera, Atena, Deméter, Afrodite, Apolo, Ártemis, tá faltando Hermes, Hefesto, Dioniso, tá faltando 2. Tô falando dos deuses oficiais que estão no frontispício do Partenon. Ares, seleção grega. Ares, enfim. São 12 deuses especificamente, né? A formação desse panteão oficial olímpico é fruto de Hesíodo e Homero. Então eu diria, esse tipo de poesia, a poesia sapiencial, Hesíodo mais do que tudo, ele vai ser o grande elemento catalisador desse pan-helenismo. É através dos poemas de Hesíodo que Zeus vai, no fundo, se tornar a divindade principal daquele panteão. Porque se a gente pega, por exemplo, os textos do período micênico, que estão em linear B, que é a escrita que os micênicos emprestaram dos minoicos, né, para poder escrever a sua língua, e depois substituem pelo alfabeto fenício, e aí tem origem o alfabeto grego que a gente conhece. Os textos em linear B apontam, por exemplo, para Poseidon como uma divindade mais importante que Zeus. E Poseidon, nesse momento, nem é um deus do mar, hein? É um deus dos cavalos. Né? Depois de algum tempo, né, é quando Zeus se torna o senhor, depois de todo aquele processo de Aristeia que está na Teogonia. Ele vence Prometeu, ele vence os titãs, ele vence Crono, ele vence o Tífon, ele se casa com um monte de divindades.
o casamento ali é no fundo, uma forma de garantir a manutenção do poder, hein? É política pura. Zeus se casa com determinadas divindades e isso vai garantir a ele uma posição de proeminência no governo do universo, e Zeus, a partir daí, divide as honras. Então aí ele vai falar: Poseidon, você vai ficar com o mar; Hades, você vai ficar com o submundo; fulano, você vai fazer isso; Cicrano... Zeus, então, estabelece as honras dos deuses. Isso é feito na teogonia. Então eu diria, Hesíodo é fundamental para essa ideia religiosa de uma religião cívica, tá? Uma religião da cidade, cujos rituais financiados pela cidade, em festas públicas abertas que ocorrem, enfim, o calendário ateniense está aí para mostrar para a gente que esse povo fazia festa de 15 em 15 dias, uma festa porreta, né, para celebrar as coisas, enfim, esse grande calendário de festas ele está fundamentado na poesia, em Hesíodo sobretudo, principalmente na teogonia, né, que é onde está lá descrito no mito de Prometeu o estabelecimento do primeiro sacrifício. Então, dá para dizer que o Hesíodo deu uma organizada num mito bruto prévio que ele recebeu? Eu diria que sim. Ele recebeu uma série de informações, uma série de painéis míticos, uma série de mitos, mitologemas, não sei como é que a gente vai chamar isso, uma tradição oral enorme de histórias que ele compilou, organizou e, enfim, a partir dali compôs a base do imaginário do que vai ser a sociedade grega no período clássico, né? Não é à toa que Xenófanes vai dizer que Homero e Hesíodo educaram todos os gregos, né? No que diz respeito aos deuses. Perfeito, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz que você falou do Aratus de Solis ali, que eu cheguei nesse poema no Fainômena, buscando a etimologia da palavra Aidos, que eu nem sabia que era uma personificação de uma deusa. Aí eu cheguei nesse poema aí que ele cita e tudo mais, mas ainda não li inteiro, para falar a verdade. Tem muita literatura que passa despercebido. Tem muita coisa para ler, cara. Muita coisa para ler, é óbvio. É preciso uma dieta e um pouco de paciência, né? Uma vida longa. A vida longa, isso. Como diriam os romanos, né? Ars longa, vita brevis. Esse é o problema, né? A arte é longa, mas a vida é breve. Obrigada, professor Tiago. Gostei muito. Eu sou da pedagogia e, enfim, eu confesso que eu sou bem leiga, assim, mas eu gosto muito de poesia e eu fiquei encantada com a sua fala. Muito obrigada. Eu que agradeço, Daniela. Foi uma aula mesmo, uma conversa muito interessante. Essa que nos indica o quanto as nossas definições, né, não são intuitivas de modo nenhum, e antes de tudo são históricas e sociológicas, por assim dizer, né, Thiago? Sim. Você fala, havia uma poesia para o casamento, havia uma poesia para o Himeneu, havia uma poesia, uma elegia para a morte, havia... cada momento da vida era marcado por um certo tipo de poema, com o seu metro, com a sua mise-en-scène. É uma concepção da presença da poesia no sentido estrito do termo, não na poesia como uma educação poética, uma educação do fazer, mas da poesia como uma expressão do verso, na vida cotidiana, que nós perdemos completamente, não é? Perdemos, Marcos, perdemos porque a gente deixou de ser uma cultura para o ouvido e virou uma cultura para o olho, né? Exato. A gente, depois de Agostinho, se fechou numa biblioteca sozinho, um monte de livro, uma espécie de masmorra, né? Aonde eu pego o meu texto e solitariamente eu vou tentar entender o que disse Kant sobre os juízos sintéticos a priori,
enfim, na crítica da razão prática. Né? Não dá nem para entender se eu estiver conversando com outra pessoa. Eu tenho que buscar. E eu acho que essa leitura na antiguidade, ela não tem esse caráter, né? Não é uma leitura solitária de maneira nenhuma. Se a gente pensar, por exemplo, no Teeteto de Platão, como é que a história do Teeteto é contada? Sócrates encontra com um amigo lá, e eles vão para a casa do amigo, que chama o seu escravo leitor, porque esse amigo registrou por escrito a fala do Sócrates, quando Sócrates era mais jovem, e ele queria conferir com o Sócrates se ele tinha anotado tudo que o Sócrates tinha falado ou ele tinha esquecido de alguma coisa. E o Sócrates vai com o Teeteto para a casa dele, para a casa do amigo, e lá eles ouvem o texto, um escravo lê o texto e as pessoas estão ali sentadas ouvindo a leitura, né? É uma leitura coletiva. Não é a leitura silenciosa da masmorra como a gente faz hoje. Então, até isso aí a gente tem que pensar, porque o meio escrito, né? E você falou disso, Marcos, eu acho que é importante. O meio através do qual a comunicação acontece, ele transforma o objeto da comunicação. Né? E de uma cultura que era para o ouvido, passou para os olhos, obviamente que o apelo poético, que é musical, em última instância, métrica, ritmo, rima, são elementos que, no fundo, dizem respeito à musicalidade da linguagem, né? E isso atua para uma pessoa que tem uma memória auditiva. Imagina, quem de nós já não ouviu uma música desgraçada de ruim, sei lá, Luan Santana, né? É uma porcaria, mas você ouve uma vez e depois aquilo para sair da sua cabeça leva uma semana, né? E um monte de coisas para fazer. Quer dizer, música tem um efeito sobre a percepção, sobre a memória muito poderoso, né? Só que nós invertemos essa memória auditiva e passamos a ter uma memória visual. Isso inverteu a nossa noção e importância da poesia, com certeza. Nós estamos falando de outro mundo. Nós estamos na galáxia de Gutenberg. Esse povo não viveu isso, não. Então, e aquilo que o Bruno falou logo no começo, quando tratava da relação entre poesia e filosofia, e agora, Thiago, você há pouco lembrou da galáxia de Gutenberg, esse livro tão interessante do Mark Luhan, e que foi publicado no mesmo ano da publicação de outro canadense, o Eric Havelock, né, a invenção da escrita na Grécia Antiga. Ambos foram publicados, se eu não me engano, em 64, né? E no mesmo ano, por dois canadenses que de algum modo estão tratando de questões que são afins, um na antiguidade, outro no mundo moderno. Mas o quanto o meio determina a mensagem, para lembrar do McLuhan. E nós que somos professores, por vezes, ignoramos isso, que o modo como se dá a comunicação determina o conteúdo do que é comunicado. E olhar a poesia na antiguidade, e nós, por vezes, como foi ressaltado aqui várias vezes, talvez fiquemos espantados com o fato de haver, como você disse, um poema para uma alface, um uso poético o uso da pescaria como um tema da poesia. Isso tudo diz muito sobre aquilo que nós somos, o quanto nós somos históricos, o quanto nós somos, de algum modo, quase que determinados completamente pelas circunstâncias, atraídos pelas formas de vida. Isso eu acho que, de novo, eu sou meio insistente nisso, provoca um deslocamento nosso das nossas certezas acerca de tudo aquilo que a gente acredita que é intuitivamente dado, naturalmente dado. Eu penso que isso é muito, muito importante também, que você nos apresentou, né, nesse encontro, nos apresentou isso de uma maneira, essas condições, esses condicionantes, de uma maneira muito rica. Então, eu agradeço você também por ter estado conosco essas horas, esse período aqui. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Foi muito divertido e que bom que a gente pôde levantar essas questões
Então, chegamos assim ao final de mais um encontro do Paideuma, o grupo de estudos clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, tendo recebido aqui, para nossa alegria, o professor Tiago Bittencourt, que falou sobre poesia sapiencial e didática na antiguidade. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro.